A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel, para mais um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 15. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo a você que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube indique o canal cada vez mais. Quero aqui agradecer a você que não é inscrito no canal, mas tenha assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que o canal possa crescer cada vez mais. Amém? Nosso breve estudo de hoje se encontra no livro de Êxodo, como eu disse, capítulo 17, versículo 8 ao 15, que tem como tema Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque peleja contra os israelitas. Antes de iniciarmos o vídeo, queremos aqui agradecer a nossa irmã Cleide, ao nosso irmão Álvaro, ao nosso irmão Cá, ao nosso irmão Michel e a todos os irmãos e irmãs que estão inscritos no canal José Carlos Maciel. Agradecer a você também que não é inscrito ainda, dizer a você muito obrigado por tudo. Agradecendo a cada um, irmão, que tem nos ajudado a manter esse canal, porque já tentaram que eu parasse o canal, né? Mas graças a Deus a gente tem continuado, o canal tem crescido, não tem crescido muito, mas tem crescido, né, de uma maneira que dá para a gente continuar, né, ainda na plataforma, porque a plataforma ela exige que os canais cresçam. Mas como eu sei que aqui é um canal de estudo da Palavra de Deus e o crescimento é lento, graças a Deus que nós estamos ainda na plataforma do YouTube. Então tudo isso eu quero agradecer a todos vocês, inscrito e não inscrito. Amém? Vamos iniciar primeiro orando. A nossa irmã Cleide pediu oração por uma irmã que está passando por um problema. E nós vamos iniciar primeiro orando. Depois fazemos a leitura da palavra e continuamos com o estudo bíblico. Amém? Pai, em nome do teu filho amado, queremos nesta hora, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Queremos te apresentar cada um dos irmãos, das irmãs do canal José Carlos Maciel, todos eles, inscrito e não inscrito. O pedido de oração que a tua serva fez a respeito de uma irmã que está necessitando de um socorro teu. Que seja feita a tua vontade. Tu sabes a necessidade da tua serva. Tu és o médico dos médicos por excelência. Nós não temos poder para nada. Todo poder foi dado a ti, no céu e na terra e debaixo da terra. E cremos que tu pode fazer aquilo que te apraz, o que é de melhor. Estenda as suas mãos. Vá ao encontro daqueles que necessitam de um socorro teu. Vá ao encontro daqueles que estão por aí pelo mundo, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Traz de volta aqueles que estão afastados do teu caminho. Recupera as famílias. Faz um milagre no meio do teu povo. Continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer por cada um. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa leitura, Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 15, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e o chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Tá vendo? Guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E ele fez um altar, edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é o meu estandarte. É isso que nós vamos falar sobre isso nesse estudo, né? O estandarte, a responsabilidade de quem leva a bandeira ou o estandarte.
Hoje bandeiras são usadas aí de várias formas, né? E estandartes também, até em blocos carnavalescos eles são usados. Mas quem primeiro fez isso foi o quê? A bandeira, o estandarte foi quem? Moisés. Um dos nomes de Deus com os quais estamos, nosso estudo é esse, a responsabilidade de quem leva a bandeira. Um dos nomes de Deus com os quais estamos familiarizados é Jeová Nissi, que pode ser traduzido por Yahvé é o meu estandarte, o Yahvé é a minha bandeira. Quem declarou este nome foi Moisés ao final de uma situação bem inusitada. A narrativa encontra-se em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 15, do qual nós lemos. Ainda diz mais: os amalequitas investiram contra o povo de Israel em Refidim, que era a última parada antes de chegar ao Sinai. Havia algumas semanas desde a saída dos israelitas do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Lembre-se de que contra os egípcios nenhum filho de Israel precisou lutar. Porém, os amalequitas eram especialistas em investida traiçoeira naquele ambiente, o deserto, né? Eles eram o quê? Traiçoeiros. Faziam emboscada para guerrear contra os seus adversários, né? E o deserto era um lugar que eles conheciam. O povo amalequita era descendente de Esaú. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 36, verso 12. E era nômade, vivendo espalhado numa vasta área de região do Negueb, inclusive no Sinai. Usavam a estratégia de surpreender os adversários, atacando de surpresa e planos, né? E pelos flancos. Em Deuteronômio 25, 18, temos o seguinte registro acerca deles. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus, tá vendo? Eles fizeram isso, né? Pegaram os israelitas que ficaram atrás, os mais fracos, e mataram todos. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 18. E diz assim: porque eles vos afligiram a vós outros, com os seus enganos, com que os enganaram no negócio de Peor, e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmãs deles, que foi morta no dia da praga, no negócio Peor. Tá vendo? Veja que eles, né, sempre estavam ali, aí, pelejando contra Israel. Afligirei os midianitas e os fariseus, e os ferirei. Deus deixou bem claro, porque eles só vinham guerreando, traiçoeiramente, fazendo emboscada para pegar o povo. E ele afligiu o povo de Deus. Exatamente assim agem as hostes espirituais da maldade, que investem contra a igreja, que segue na rota da conquista das promessas. O principado de Amaleque aproveita-se de nossas crises e fraquezas e investe vorazmente. É claro, ele aproveita o momento da fraqueza, o momento de crise, né? Feito Amaleque. É isso que o inimigo faz, e nos aflige. E vê vorazmente, né? Porque o intuito dele é esse, né? Acabar com o povo de Deus. Note que o ataque a Israel foi precedido por uma terrível crise, a crise de Massá e Meribá, né? Êxodo capítulo 17, verso 7, que diz aí, Êxodo 17, 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja, eles atentando ao Senhor. O Senhor guiando eles, mas eles fraquejaram, murmuraram. Para eles, Deus não estava com eles, né? Por isso que diz, Massá significa provação e Meribá, rebelião. Amaleque investiu contra Israel exatamente quando este se perguntou: está o Senhor verdadeiramente entre nós? Que eles estavam com dúvida se o Senhor estava no meio deles ou não. Aí Amaleque aproveitou aquela situação e foi fazer emboscada contra ele. Cabe a você, líder, precaver-se e vigiar seu próprio coração, a fim de não possibilitar um ambiente favorável aos amalequitas, né? Não deixar que o coração entre pelo caminho da murmuração, pelo caminho da desconfiança. Então ele tem que vigiar. Não esqueça de fazer sempre a oração de quem quer ser uma bênção. Salmo 141, versículo 3 e 4. Veja, a oração tem que ser dessa forma. Ponha ao Senhor um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal,
nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Tá vendo? Veja a oração do salmista. Uma oração, né, para que o Senhor guardasse a boca dele e não inclinasse o coração dele para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, para ele não se juntar com pessoas que só querem fazer o mal. Ele orou para que Deus livrasse ele dessas coisas e dessas pessoas. Por isso que ele diz, né? Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não me inclines o meu coração para o mal. Tá vendo? Não incline o coração dele para o mal. O coração dele tem que ensinar o quê? Só para o bem. Aí diz mais, a bandeira erguida em Êxodo 17, temos relato de que, enquanto Josué e os soldados foram enfrentar os amalequitas, Moisés subiu uma colina, acompanhado por Arão e Ur. Do alto, enquanto mantinha suas mãos estendidas, Israel prevalecia. Porém, bastava que as mãos de Moisés se cansassem para que os amalequitas prevalecessem. Arão e Ur agiram e providenciaram uma pedra sobre a qual Moisés se assentou, e cada um deles ficou responsável por sustentar os braços de Moisés. Somente dessa maneira, Amaleque foi subjugado. Foi então que Moisés declarou que a bandeira de Israel era Jeová. Tá vendo? A bandeira de Israel era Jeová, né? O que nós lemos, Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17 e 15. E diz assim: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Tá vendo? Quem é a bandeira de Israel é quem? O Senhor. Aí diz assim: bandeira não é um tapete, nem uma toalha. É um símbolo de poder e autoridade, de cobertura e respaldo. Ela precisa permanecer suspensa à vista de todos. Sua queda simboliza a derrota. Daí a responsabilidade de quem suporta a bandeira, ou o porta-bandeira. No caso da igreja, nós, crentes, somos responsáveis pela bandeira, né? Todos nós somos responsáveis pela bandeira. A bandeira quem? Do Evangelho. A bandeira que é Cristo. Mãos firmes, joelhos fortes. O rebanho de Deus pode contar com a cobertura espiritual e a proteção dele. Porém, cabe aos crentes, cabe à liderança espiritual velar pelo rebanho. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Né? Hebreus 13 e 17. E diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Tá vendo? Tem que obedecer aos pastores. Se ele está ensinando a coisa certa, você vai fazer o que é certo. Se ele está ensinando errado, aí já é outra conversa. Mas se ele está ensinando o que é certo, você vai fazer o que é certo. Se ele dá exemplo de vida, você vai ver de acordo com como ele vive. Por isso que a Bíblia diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Se nós estamos em Cristo, nós vamos andar como Cristo andou. Se tem alguém andando errado, o problema é dele. Mas se ele está ensinando o caminho certo, nós vamos andar certo. Há dois textos nas Escrituras que nos chamam a responsabilidade de fortalecermos nossas mãos e nosso joelho. O primeiro deles é Isaías 35, e o versículo 3 e 4. Fortalecer as mãos cansadas, firme o joelho vacilante. Digo aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. A continuação deste texto descreve a caminhada dos remidos em direção às portas de Jerusalém. Tal palavra tem tudo a ver conosco. Temos a responsabilidade de conduzir os remidos do Senhor, os discípulos, às portas de Jerusalém celestial. Tá? É isso que nós devemos fazer, conduzir as pessoas a Jerusalém celestial. E como nós somos os porta-bandeira de Cristo, nós temos que andar dessa forma, com a bandeira sempre erguida, a bandeira do Evangelho. A quem tem o privilégio de carregar a bandeira, a palavra é: fortaleça as mãos, firme o joelho, seja forte, não tema. Quem sabe você, líder, possa gravar esta palavra e depois ouvi-la muitas vezes, tantas quanto for necessário. O estandarte precisa permanecer sobre o povo, ou a bandeira.
precisa permanecer sobre o povo, para que o povo veja a bandeira do Evangelho, a bandeira das boas novas de salvação. Outro texto que somos chamados à responsabilidade é Hebreus capítulo 12, verso 12. Hebreus 12 e 12. Que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tá vendo? Tornai a levantar as mãos, né? E os joelhos desconjuntados. As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tinha que ser 12. 12. Você é 12? Líder de outros 12. É para você que o Senhor reafirma esta palavra. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e o joelho vacilante. Estudando todo o texto de Hebreus 12, veremos que ele tem tudo a ver com o nosso papel de discípulos e discipuladores. É claro, discípulos para aprender e discipuladores para ensinar. Ensinar a verdade do Evangelho. Ensinar a verdade de Cristo, né? Que nós somos representantes dele aqui na terra. E nós temos que estar com o estandarte, ou a bandeira dele sempre levantada. Disciplina e autoridade, porque eram as mãos de Moisés que precisavam estar estendidas, porque ele tinha autoridade e legalidade, e os tinha porque estava sob a disciplina de Deus. O estandarte se estende sobre o povo que aceita a disciplina, os princípios de autoridade de Deus. Foi a rebelião, a murmuração e a infidelidade de Massá e Meribá que propiciaram brechas para o ataque dos amalequitas. É claro, onde há rebelião e murmuração, o inimigo ele vai entrar para fazer a festa. Então, por isso, nós não devemos entrar pelo caminho nem da murmuração, nem pelo caminho da rebelião. Senão, nós vamos perder aquilo que Deus tem reservado para nós. Somos responsáveis por transmitir ao povo de Deus seus princípios para a vida. Ao receberem de seus líderes conhecimento e princípio de Deus, os discípulos estarão salvaguardados e protegidos. Tá vendo? É isso que os líderes têm que fazer. Ensinar ao povo o caminho certo. Ensinar eles a palavra de Deus. Palavra de quê? De correção, de exortação e de ensino. Tudo isso os líderes têm que ensinar ao povo. Arão e Josué. Além de Moisés, esses três personagens têm destaque na narrativa de Êxodo 17. Josué era quem liderava os guerreiros de Israel no embate contra os amalequitas. Arão e Ur acompanhavam Moisés no alto da colina. Tiveram a responsabilidade, a sensibilidade e a ação necessária para dar conforto e sustento para o líder. Por favor, irmão, inspire-se neste personagem, né? Porque eles tiveram a sensibilidade e a ação necessária para dar conforto e sustento para o líder, né? Porque Moisés estava ali com o braço levantado, mas o braço dele era pesado. Um foi e pegou uma pedra, Moisés sentou, deu conforto. Um ficou do lado direito, outro ficou do lado esquerdo, sustentando os braços de Moisés, né? Houve o quê? Sensibilidade e ação, né? Por isso, eles estavam ali, sensíveis, com ação e procurando um conforto para Moisés naquele momento difícil, onde os braços dele ficaram pesados, ele estava com todo o tempo em pé. E quando o braço dele estava levantado, Israel prevalecia, mas quando o braço baixava, Israel perdia. Então eles tiveram essa sensibilidade de fazer isso. Agiram, tiveram sensibilidade e deram conforto ao líder para que ele pudesse ficar com os braços levantados. E dessa mesma forma tem que ser nós. Fique atento aos braços e ao joelho do seu conservo e do seu discipulador. Talvez assim como Moisés, ele precise ser sustentado para a bênção de todo o povo. É por isso que nós devemos estar sempre orando pelos nossos pastores. Sempre quando dobrar o joelho, ore pelos pastores, pelo ministério das nossas igrejas, porque eles necessitam das nossas orações, eles necessitam das nossas ajudas, porque o trabalho para eles não é fácil, é um trabalho muito pesado e a responsabilidade é muito grande, porque eles vão dar conta de cada um daquele que Deus colocou na mão dele para ele cuidar. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar com a nossa bandeira do Evangelho sempre hasteada, mostrando a quem realmente nós servimos, mostrando que o Evangelho das boas novas da salvação é a melhor coisa para o ser humano.
Amém?